Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Fique à vontade, tome seus assentos, por favor. Jesus é extraordinariamente bom. Venho nesta oportunidade, com muito temor a Deus, trazer aos meus queridos irmãos alagoanos e alguns outros da região a doce e gloriosa paz que Cristo Jesus tem colocado em nossos corações ali no estado de Rondônia, um estado extraordinariamente bom, maravilhoso, muito acolhedor, e por bondade do Senhor nosso Deus, já por quase 3 anos estamos atendendo a obra do Senhor nosso Deus em Porto Velho. Há poucos meses tivemos a satisfação de receber lá em nossa convenção o vosso pastor José Orisvaldo, plantou uma porção de semente por lá. É um bom semeador. Deus o abençoe ricamente. Hoje passamos os momentos juntos. Minha grata satisfação em ser atendido em sua casa, irmã Vaninha, também pelo irmão Dário, Olímpio, pastor Olímpio, e outros irmãos mais por aqui. Pude abraçar ali um velho companheiro. Cadê Joabe? Deus o abençoe. Já de anos, quando estivemos por aqui, há uns 12, 13 anos mais ou menos. Foi muito bom, levei boas lembranças. E quero informar os irmãos que até o presente momento não me esqueço dos bons momentos que tivemos com vocês. Creio que grande parte desses irmãos estavam aqui e aqueles abençoados que o Senhor Deus agregou durante este tempo. É uma satisfação poder estar com os irmãos nesta noite. Encontrar aqui pastor Genivaldo Bem, que está por aqui. Que bom vê-lo chorar, seria extraordinário. E alguns companheiros que vêm aqui dos nossos vizinhos estados, Deus em Cristo Jesus os abençoe. Esta é uma noite muito importante para a minha vida, para o ministério que o Senhor Cristo Jesus me deu, estar com esta linda plateia de servos de Deus. E quando cheguei aqui, quase 18h30, tive uma linda surpresa. As portas estavam todas ocupadas. A primeira impressão que eu tive é que Jesus já estava aqui dentro, porque a casa em que Jesus está, as portas ficam ocupadas, as pessoas têm dificuldade de acesso, porque grande maioria das pessoas tem prazer de estar onde Jesus está, e nós estamos aqui por causa deste sentimento, desta convicção. Nesta noite nós temos uma ordenação ministerial local, por entendimento de governo de nossa igreja, por distribuição de nossa informação nacional pela declaração de fé, que temos esta abençoada igreja, nesta abertura de comemoração de suas festas extraordinariamente lindas, comemorando o tempo de trabalho. Nós temos a oportunidade de ter entre nós alguns irmãos a quem Deus já os agraciou com uma chamada para servir. Talvez isso não seja inicialmente uma boa notícia, mas eu gostaria de animá-los. Deixe para pensar algo negativo num outro momento. Talvez nem seja conveniente, porque o mais nobre e elevadíssimo chamado que um mortal pode ser abençoado em receber é o chamado para servir ao Senhor
em sua casa, em seu reino, no plantar este precioso serviço que Ele está chamando a este grupo de irmãos. Para a nossa ministração, Lucas escreve no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, onde temos o registro. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. No mesmo livro, no capítulo de número 6, nós temos a informação da palavra do Senhor nosso Deus, no capítulo de número 6, onde está escrito: e naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O apóstolo Paulo, em suas ministrações, traz os seus conselhos extraordinários quando escreve ao pastor Timóteo, no capítulo 3 de sua primeira carta: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E então temos alguns aconselhamentos. Queridos irmãos servos do Senhor, uma ministração de aconselhamento para quem está diante do Senhor nosso Deus, e creio há meses, se não há anos, vem tratando de servir ao Senhor. Lemos no capítulo 13 do livro de Atos que o chamado daqueles que vêm para servir não acontece aleatoriamente. Também não é resposta da formação teológica. O chamado que alguém recebe para servir ao Senhor tem um ponto de partida, é o começo de servir. A Bíblia Sagrada nos mostra em Atos que os irmãos estavam reunidos e eles estavam servindo. Então, nós temos as informações bíblicas, que não se ordena o obreiro, não se reconhece o ministério, não se separa estes para servir, mas eles estão sendo separados porque já estão servindo. Eles já se encaixaram no serviço do Mestre. Aquele que servirá como diácono já tem suas mãos, por certo, semicalejadas de servir. Aqueles que serão ordenados ao ministério de presbítero na igreja, por certo, já têm facilidade, ainda que muitas vezes trêmulos, vem à tribuna, vem ao púlpito, mas abre a Bíblia Sagrada e, com temor a Deus, ministra a palavra do Senhor
para aqueles que estão reunidos. E a Bíblia tem uma recomendação extraordinária: que tanto seja o diácono apto para servir, como seja o presbítero apto para ensinar. Nestas recomendações, a palavra de Deus nos traz muitas vezes informações que nos falta maior entendimento para a compreensão. Muitas vezes ouvimos, repetidas vezes, pessoas atribuem a homens um adjetivo que de fato é digno aquele que serve ao Senhor dentro de sua chamada, dentro do seu ministério ordenado, reconhecendo que está servindo a homens, porém, segundo o que a Bíblia Sagrada nos instrui, estamos servindo a homens como se estivéssemos servindo a Deus. Isto é o que o Senhor Deus espera de cada um de nós, que o nosso serviço feito aqui em Alagoas, qual seja o nosso campo, ele aconteça como se estivéssemos no céu, de tal maneira, com tal responsabilidade, com tal compromisso, com tamanho temor, de servir aos homens como se estivéssemos servindo a Deus. E por assim ser, vez por outra, nós encontramos alguém falando de determinada pessoa, chamando-o de homem de Deus. Eu, sinceramente, quando alguém me atribui este adjetivo, me humilha, me leva para baixo, me coloca em terra, porque ao homem ser chamado, considerado por alguém como homem de Deus, é algo para nós nos curvarmos e rendermos maior gratidão possível por tão grande obra, por tão grandes benefícios, por tão grandes recompensas, por gratificações extraordinárias de nós, como somos humildes, trabalhadores muitas vezes em atividades pequenas, mas quando chega na casa de Deus, quando passa pelas ruas da cidade, quando vai ao emprego, quando vai ao trabalho, na responsabilidade do trabalho que tem para com Deus, vez por outra alguém se levanta e diz: é um homem de Deus, é alguém que representa alguma coisa extraordinariamente grande na casa do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, vem para nós nesta noite uma advertência ou algumas advertências. O apóstolo escreve ao pastor Timóteo ter cuidado com alguns que praticam comportamentos não recomendados, especialmente para obreiros na casa do Senhor. Ele se reporta à família, ele se reporta ao relacionamento entre companheiros, ele se reporta de obreiros com reconhecimento dentro e fora da igreja. Ele se reporta a Timóteo a ter cuidado com aqueles que se corromperam e estão se deixando conduzir pelos apetites financeiros, tentando transformar a igreja como um local de construção de patrimônio, como um ministério que possa promover como trampolim para chegar em uma posição diferente. Mas eu trago para todos nós nesta noite o próximo salto, meu querido irmão, que foi ajustados às entrevistas para estarmos aqui
para esta separação, o nosso próximo salto deve ser para estar na presença daquele que está nos alistando para esta grande obra. E a recomendação finaliza dizendo: aquele que milita não se enrede com as coisas desta vida. Então Paulo escreve a Timóteo dizendo ao pastor Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, a recomendação foi esta: foge destas coisas, foge dos relacionamentos inconvenientes, foge dos relacionamentos duvidosos, se afaste daqueles que produzem má conversação, fica de longe daqueles que praticam atos corruptos, sejam militantes autênticos, não se comprometendo com as coisas desta vida. E ele diz: não somente foge, mas seja paciente com todos, em grande mansidão, para sermos reconhecidos como homens de Deus. Não é muito difícil e nem é impossível, mas para sermos reconhecidos como homens de Deus, uma coisa deve acontecer: estarmos servindo a Deus, e o serviço que Ele espera de nós está aqui à disposição para cada um praticar. É necessário termos algumas lembranças. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, versículos de número 9 a 11, nós temos um registro extraordinário para nos ajudar a construir uma conduta e um ministério que nos leve a algum momento Deus nos abençoar em ouvirmos esta expressão: é um homem de Deus. Ser diferente não é bom, ser diferente não é razoável, ser diferente é inconveniente, mas ser homem de Deus é exatamente para isto que o Senhor Deus nos colocou sentados hoje aqui, em uma solenidade de 109 anos de história que esta obra veio acontecendo. Passa o profeta Eliseu por uma pequena cidade chamada Sunem, e não sei quantas vezes passou, mas a Bíblia registra que uma determinada mulher rica, ela observando que passava sempre por eles, chamou a seu esposo e conversou com ele: vamos recebê-lo em casa, vamos hospedá-lo, vamos dar pão para comer, vamos fazer um lugar para ele se abrigar. Meu querido irmão que está aqui de frente com este desafio ministerial, aquele que sai lido aqui esta noite em fazer a vontade de Deus, não faltará no caminho da sua peregrinação alguém para observar os valores que Deus vai plantando na sua conduta, no seu caráter, na sua vida espiritual. O que passa a ser interessante no texto é que esta mulher observou que aquele que passava sempre. Estamos vivendo um tempo, e esta convenção e esta igreja propôs uma reflexão sobre tempos de restauração. Estamos sendo desafiados em restaurar o ministério diaconal na igreja. Estamos sendo desafiados em restaurar a posição do verdadeiro presbítero na igreja, e é preciso contemplarmos estas necessidades. Digo aos queridos companheiros diáconos: vocês não foram convidados pelo ministério
por ser os melhores da congregação, mas vocês foram chamados para observar o que está faltando, o que falta completar, ao lado dos companheiros que vocês já têm na congregação. Ainda falta algo. O Senhor Jesus traz para nós as orientações de uma de suas ricas parábolas, quando manda os seus servos, depois da rejeição de alguns, a notícia que chega para o Senhor Jesus é que havia sido feito como Ele mandou fazer. Assim, nesta noite, assentamos em nossos corações: vamos continuar fazendo, mas vamos fazer como Jesus mandou fazer. Esta mulher teve uma revelação extraordinária, teve uma visibilidade real daquele que pode ser chamado de homem de Deus. Ela atesta dizendo que passa sempre. Não é difícil passarmos uma vez e deixar uma boa impressão. Não é difícil visitarmos alguém e deixar algo razoável. Não é difícil chegar em uma localidade e passarmos e ser até esquecido. Mas passar sempre é marcar uma história. Passar sempre é registrar uma presença. Passar sempre é lutar por implementar a distribuição de um caráter, de uma vida de compromisso com Deus. E fez isto o profeta Eliseu. Aquela mulher viu que aquele homem que passava sempre era um homem de Deus. E o homem de Deus não vai ficar à mercê dos cuidados de Deus, porque Deus cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. Um canto de muro, um local aprazível, uma cama, uma mesa, um candeeiro foi colocado para o profeta, para que ao passar por ali se retirasse a comer pão naquela casa. Deus não nos deixará à mercê do seu cuidado. Abrace o seu ministério, se entregue ao seu ministério, não se oculta no serviço, se apresente, porque Deus tem uma resposta compensatória. Porém, queridos, eu penso que para lutarmos pela conquista desta qualificação ministerial, precisamos pelo menos umas 4 decisões muito claras, muito precisas na Bíblia Sagrada. E a primeira que me chama a atenção é o meu relacionamento com Cristo Jesus. Dependendo do meu relacionamento com Cristo Jesus, eu inicio uma caminhada que mais cedo ou mais tarde alguém vai me identificar como homem de Deus, homem apto a ser recebido em casa, homem apto a ser acolhido para ser atendido, homem que vai passar uma vez, que vai passar 2 vezes, que passará quantas vezes passar. Cada vez que ele passar, ele vai deixar rastros de um homem de Deus, ele vai deixar mensagem de um homem de Deus, ele vai deixar um relacionamento de homem de Deus, que as pessoas, ao conhecê-lo, terão prazer de recebê-lo outra vez, porque a estes homens Deus se propõe fazer isto. Porém, o meu relacionamento com Cristo deve chegar nas dimensões que a palavra do Senhor nosso Deus nos orienta. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 2, o versículo de número 2, ele faz uma aclaração do seu relacionamento com o Senhor, dizendo: eu não vivo mais eu me desintegrei. Até antes deste culto, querido, você era um crente abençoado, não estaria aqui.
você tinha um hábito de servir, você estava se dedicando na casa do Senhor. Mas a partir de hoje, irmão, a partir da oração, da imposição das mãos do presbitério, eu e você somos chamados a declarar para Deus: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu chegar a este nível de desprezar as coisas que são para a minha pessoa em particular e colocar as de Deus em primeiro lugar, eu começo a fazer uma declaração. Quando eu tenho forças e graças para deixar os meus momentos de lazer, para me ocupar na casa de Deus como diácono, como presbítero, eu estou caminhando em um relacionamento de intimidade com Jesus, dizendo para Ele, e quando eu vivo para Ele, com Ele, o mundo vai observar que eu estou abrindo mão das oportunidades que se faz no mundo dos humanos para servir a Deus no mundo espiritual. Mas não somente isto. Nós que fomos agraciados pelo ministério, João, o grande apóstolo, escreveu na sua primeira carta dizendo que a nós que fomos colocados aqui, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. E ela não é impossível, ela é possível. Escreveu o apóstolo dizendo: aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Queridos irmãos, isto não é muito fácil para quem não tem chamada. Isto não é muito simples para quem não foi agraciado por esta chamada, mas quem já recebeu a chamada de Cristo Jesus, já entende que esta escolha é exclusiva. O Senhor não permite compartilhamento. Eu fui chamado para servir a Ele, e o que é mais especial, eu fui chamado para servir a Ele debaixo desta bandeira, chamado Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é e tem seus fundamentos na grande obra missionária que trouxeram nossos pastores, pastor Daniel Berg, Gunnar Wringer, assim chamamos, porém é a semente que eles plantaram. E eu gostaria de, com muita liberdade, dizer aqui nesta noite, porquanto disse o vosso pastor, é uma congregação de Porto Velho, deixa-me lhe dizer, por favor, o Senhor lhe abençoa antes, use esta bênção aqui, querido, desfrute desta bênção aqui, adquira este adjetivo aqui, mas sirva aqui também, seja para cantar, seja para chorar, seja para se alegrar, seja para muitas vezes estar preocupado, mas não te afaste deste lugar, porque estou certo que quando o Senhor procurar o seu servo, Ele vai procurar aqui, Ele vai te procurar aqui, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoas, ou em algum lugar onde você for, com a sua bonita e grande carta de recomendação, como obreiro da casa do Senhor, que não está como aquele que saiu à procura de oportunidade, aquele sacerdote que procurava ganho, que procurava melhor acolhimento, que procurava mais reconhecimento, que procurava um pouco mais de tranquilidade. Procure servir ao Senhor. A carga que Ele nos oferece é leve. O ombro de ajuda que nós temos é o dele. Jamais nos deixará sufocado debaixo daquilo que nos oprime. Uma segunda necessária preocupação e envolvimento daquele que quer chegar um dia a ser considerado um homem de Deus é com a cruz de Cristo. Meus queridos, é razoável pensar quantos estão vivendo um cristianismo sem cruz, um cristianismo que não admite mais sofrimento, um cristianismo que não quer mais sentir a dor que é imposta sobre todos, um cristianismo que não quer mais sentir dificuldades, mas o Senhor nos chamou para estarmos aqui
e o seu chamado é simples, seu chamado é extraordinário. Se alguém quiser, por enquanto você não está obrigado. Esse relacionamento de dependência pode ser rejeitado, mas não te convém, insista. Deus vai te ajudar, Ele vai te dar forças. Porém, o chamado de Cristo Jesus é: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. E algumas versões diz assim: de cada dia, não deixe nenhum dia. Tome esta cruz cada dia e siga Jesus, porque o obreiro que tem intimidade com Cristo não despreza a sua cruz, não abandona as suas ocupações, não se afasta dos seus compromissos. Lucas escreveu sobre isto. Ainda o apóstolo Paulo, na sua primeira carta escrita aos Coríntios, ele faz uma revelação importantíssima, quando ele nos avisa, ensinando assim: a cruz para judeus é escândalo, para gregos é loucura. É verdade, a gente não precisa ignorar as pessoas por isto. Porque um mortal, uma pessoa consciente, uma mente sólida, sóbria, aceitar um chamado para levar uma cruz, parece ser isso irracional. Mas nós fomos agraciados pela revelação do entendimento. E o Espírito Santo nos faz compreender que seja para gregos e para judeus loucura e escândalo, mas para nós que somos chamados é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por mais que alguém possa não te compreender pela entrega e rendição que você faz, no seu coração está a firme convicção: Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou e vai ajudar a minha caminhada. A cruz nos chama a fazer declarações extraordinárias. E todo obreiro que um dia palpita ser e ter a recompensa de ser chamado homem de Deus. O apóstolo Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, se reportando no capítulo 20, verso 24, uma palavra extraordinária: não tenho a minha vida por preciosa. O que eu sou não é mais importante. Agora, o que Cristo está fazendo através da minha vida, isso não tem preço. O que o Senhor faz através do meu ministério, isso não pode ser avaliado pelo mortal. Eu não tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Meu querido, o ministério que estamos recebendo não é para receber um brochezinho, uma credencial para colocar no bolso. E o ministério que estamos recebendo não é para reservar um lugar na tribuna, no templo, para ficar mais confortável. O ministério que o Senhor está nos dando é para ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Isto sem medir esforços. Sem medir esforços. Mas não é só Cristo e a cruz. Também as nossas convicções. Como estão as nossas convicções? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 1 e o verso 12 da sua segunda carta, ele registra assim: eu sei e estou certo. Queridos, não é posição de pessoas inseguras. Não, senhores. O chamado dos irmãos não deve ser feito para quem não está com uma convicção bem clara e decidida.
Paulo, apóstolo, se reporta a Timóteo dizendo: eu sei e estou certo. Se perguntar aos irmãos, pedindo uma resposta que a Bíblia enfaticamente apresenta, a ordenança de cumprir o ministério. Aí o irmão pergunta: mas eu não sei que ministério eu recebi. Então é bom esperar, porque de repente o irmão vai receber. Mas se já recebeu, o irmão já sabe. O ministério que o Senhor me deu é de servir. Eu serei um diácono exímio na casa do meu mestre. Não depende dos momentos oportunos, mas cada um deles serão sacrificados para servir o mestre. Não será difícil para mim, que fui ordenado ao presbitério da igreja, receber a ligação que um doente mora lá no final das 7 ilhas. Estarei chegando ali para fazer a unção àquele enfermo que está solicitando, porque a Bíblia diz: se está entre vós alguém doente, chame o presbítero da igreja que vai ungir o doente. Isso é privilégio. O Senhor se comprometeu e declarou em sua palavra que o presbítero vai ungir, vai orar com fé. O Senhor vai levantar o doente. E se houve prática de alguma coisa que não agradou a Deus, o Senhor ainda vai libertar aquele doente de suas amarras espirituais. É grande o trabalho do presbítero neste tempo do fim da igreja. Pessoas estão por aí complicadas, sedentas, a miséria de um atendimento, mas a igreja em Alagoas está levantando mais homens, está reconhecendo mais homens, está ordenando mais homens para que estejam atentos à voz do clamor daqueles que estão padecendo. Aleluia. E por quê? Não somente a convicção, mas também o caráter, queridos. Deus tenha compaixão de todos nós. Deus tenha misericórdia de nós, obreiros. Não somente a Cristo, a cruz de Cristo, o compromisso em servir a Cristo, mas também o compromisso particular com a prática de um caráter digno de ser recebido, ouvido e atendido. Porque aquele que na casa de Deus exerce um caráter digno disto, é a autoridade de Deus na terra. Ainda domingo à noite, na pregação de um dos nossos irmãos, ele se reportou dizendo que havia aceitado a Cristo, mas a sua casa era bem desordenada espiritualmente, e ele pediu alguém da igreja para ir lá. A igreja mandou 2 irmãos visitá-los, e quando os 2 irmãos chegaram, ele contando: olhei para aqueles 2 homens franzininhos, um sopro derrubavam eles. Ele pensou: na hora que ele falar de Jesus aqui, vão apanhar tanto. Papai e mamãe trabalham com coisas aí erradas, e eles não podem ouvir falar de Jesus, eles ficam irritados, possessos, agressivos. Estes 2 franzininhos aí vão apanhar tanto. E ele diz que orava sem saber, pedindo a Deus que guardasse aqueles homens, que os pais dele não machucassem aqueles 2 irmãozinhos. E um daqueles, ele diz, incrível, o mais franzininho, olhava para minha mãe e falava de Jesus para ela, e eu esperando que ela saltasse sobre ele, ela foi recuando, até estar presa na parede, e não podia ir mais, porque tinha uma parede. E ele continuou falando, e o outro falava com o papai, que ele também olhava preocupado: a que momento papai vai avançar neste crentezinho? E aquele irmãozinho falava, e ele foi também estando
colado ao solo, sem se movimentar, e de repente aquele outro abre a Bíblia, lê a palavra, canta um hino, faz o convite, e aquela mulher valente, que aquele filho imaginava fazer uma destruição, dobrou os joelhos aceitando a Cristo. É para este modelo de vida que o Senhor está levantando vocês em Alagoas, é para ser testemunha do Evangelho de Cristo. E Paulo se reportou dizendo: é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Não está no braço do homem, não está no som da sua voz, não está no peso do seu corpo, não está no brilho dos seus olhos, não está nas frases que ele constrói, mas está na cruz de Cristo. Lá vem o poder do Senhor. O Senhor espera de cada um de nós o que Mateus registrou na parábola dos Mateus capítulo 25 e 23. Servo bom e fiel. Queridos, algumas vezes, há mais tempo, eu ouvia dizer na igreja: ninguém pode dizer que é bom, bom só é Deus. Então a gente tem que viver de qualquer jeito. Aí depois eu também fui ler na Bíblia. Não, a Bíblia diz que não é assim, não. A Bíblia diz que tem que ser bom. Seja um bom diácono. Paulo recomendou, escrevendo: Tíquico, fiel ministro. Oh, aleluia. Epáfras, que é um dos vossos, fiel ministro para vocês. Paulo estava dizendo para Colossos: o que Epáfras fala aí, eu assino aqui. Seja um homem fiel, seja um obreiro fiel. Quando não pode falar, cale-se. Se puder falar, fale segundo a sã doutrina. Fale o que seja para edificação. Fale o que seja para a união dos irmãos. Mas seja um obreiro bom. Se uma cadeira caiu, já levanta. Estou aqui, pastor, para isso o Senhor me levantou, para isso o Senhor me chamou. Se tem um copinho jogado, pastor, já coloquei no lixo, foi para isso que o Senhor me chamou. Ah, é para ficar, pois é, sim, Senhor, é esse serviço que Deus quer, pessoas zelosas na sua casa. Como estamos precisando de presbíteros, homens de Deus, homens que vão, assim como os 12 e também os 70, enviados por Jesus Cristo, e voltam trazendo um resultado extraordinário, voltam trazendo uma mensagem extraordinária, e receberão, por certo, do Senhor Jesus alguma recompensa, porque foi assim com os 70, eles foram obedecendo uma ordem de Jesus. Como Deus gosta de recompensar pessoas obedientes, como Deus gosta de retribuir pessoas obedientes, que nem sabem muito, mas assim como Pedro, já com as redes lavadas, o barco atracado e desanimado, indo para casa, Jesus manda lançar as redes, e ele diz: olha, não é hora de pescar, eu já estou exausto, a noite foi desastrosa, e vai pela obediência do irmão. Jesus já foi na frente. Quando você chegar lá, muito já está resolvido. Eu creio que somos a safra dos últimos tempos. Eu creio que somos os últimos que o Senhor está levantando, que o Senhor está estabelecendo. E nós não podemos ser diferentes. Todos nós temos um modelo, assim como foi Filipe, assim como foi Estevão, assim como foram os nossos primeiros irmãos. Enquanto você pensa, como foi Barnabé, como foi Filipe? Será que tenho chance? Pois tem.
Tem chance. Você está sendo ordenado ao diaconato da igreja, amanhã o Senhor pode te promover evangelista em Maceió. Quando o pessoal tomar informação, já tem uma cruzada acontecendo. Tem um ponto de culto estabelecido, mas é o diácono, não pode? Pode. Deus pode te usar, o que você não pode é cruzar o limite. O que não te convém é você sair fora das cercanias da tua ocupação ministerial. Mas para falar de Jesus Cristo, fala na Barra, fala no monte, fala na lagoa, fala onde você tiver oportunidade, fala de Jesus e apresente o seu evangelho. Que Deus em Cristo os abençoe ricamente. Creio que estarei convosco mais alguns momentos, mas deixo a minha palavra aos irmãos diáconos e presbíteros nesta noite. Aspire ser um homem de Deus. Aspire ser um homem de Deus. Respire este sonho, este desejo. Clame ao Senhor e diga a Ele: eu de mim não tenho muito. As minhas posses são pequenas, a minha família é menor, eu sou menor da minha casa, eu não represento muito, mas eu conheço a tua grandeza, eu sei um pouco da tua dimensão, dá-me um pouco de tudo isto, e o teu nome será engrandecido pela minha vida. Que Deus em Cristo abençoe, sejam prósperos, ascendam ao ministério, cresçam, prospere, entregue-se ao Senhor outra vez, e a cruz de Cristo te promoverá a um homem de compromisso e de caráter espiritual. Amém.